Olá, estamos começando a partir de agora mais um Impressões. E hoje um programa muito especial, nós vamos falar sobre um tema polêmico e também um tema tabu. O nosso assunto hoje é o suicídio, mais especificamente o suicídio entre jovens. E nós estamos trazendo aqui para essa conversa o psicólogo Nilton Formiga, que também é professor dos cursos de Direito e Psicologia aqui em João Pessoa. Nilton, seja bem-vindo ao Impressões. Eu que agradeço. O senhor fez um estudo, inicialmente, é preciso dizer isso aos nossos telespectadores, sobre a relação entre o suicídio entre jovens. O que lhe levou a pesquisar esse tema e justamente nesse segmento da juventude? Bom, na verdade tratou-se de uma pesquisa que, na verdade, ainda está em encaminhamento, né? São quatro estados do Brasil que estão participando. João Pessoa já terminou, tá? Minas, Florianópolis e Manaus e Brasília estão participando também, mas ainda não tem dados finais para que a gente possa ter algum resultado. O que é que leva a tratar de um tema desse tão complexo e, ao mesmo tempo, permeado de tabus e de medos e de terror, né? Ninguém quer ter um filho suicida, nem um parente suicida, muito menos também um amigo. Esse tema ele é muito vasto na literatura psicológica, principalmente da psicologia social e do desenvolvimento, as quais eu trabalho. Mas o que me chamou mais a atenção são relatos e conversas, até mesmo de jovens que eu visito algumas escolas, inclusive até mesmo nas universidades, sobre fatos e experiências que se aproximam de atitudes suicidas. E que, na verdade, ainda não é o suicídio. Mas eu fiquei pensando, o que leva, né, o jovem a achar que é algo tão comum e faz parte até mesmo de um pseudo-heroísmo, tirar a vida de si, em relação a fatos que ele não tem controle. E aí a gente começou... Desculpe interromper seu raciocínio, mas o senhor foi levado também pelas estatísticas, porque me parece que há também estatísticas que mostram um certo crescimento. Também. Se você perceber, há um aumento muito grande de jovens com histórias de suicídio em João Pessoa. Saiu de 3 para 10 no último censo de 2013 e 2014. Então, isso começou a pensar, de 100 mil habitantes, você ter 10 jovens se suicidando, em que variação de tempo? Então, a gente começou a pensar sobre essa direção. O que fazer? Que variáveis explicam isso? Então, uma das questões principais aqui, já que a gente não pode estar no ato do suicídio, obviamente, a gente não tem como controlar essa meninada toda e tal, o controle de saber de quem vai ou não praticar o ato. Nós trabalhamos justamente com alguns pesquisadores mexicanos e americanos sobre os antecedentes do ato suicida. E eles relatam que seria justamente avaliar o sistema cognitivo, memória, pensamento, emoção, estratégia mental. Como é que isso poderia responder? Então, nós começamos a trabalhar com essas chamadas pesquisa ex post fato, né? Realmente em ciência parece ter um nome muito latinizado, mas na verdade é pesquisa depois do fato. Aconteceu, o que é que a gente tem que fazer? Para a gente entender como é que você processou o seu estudo. Depois que houve um suicídio, houve uma averiguação de que ambiente, que fatores teriam levado a aquele fato, é isso? Exatamente. Tá. Então, isso a gente teve que conversar com especialistas, até pessoas ligadas à polícia, à história, a sociólogos, até mesmo educadores, o pessoal das escolas também, que características poderiam levar a isso. Conversaram também com a família dessas pessoas? Para alguns, tá? Alguns, principalmente aqueles jovens que não conseguiram finalizar o ato. Para os que tiveram o ato finalizado, ficou mais difícil por causa de questões de sensibilidade, até mesmo de respeito à situação. Que é algo extremamente curioso, como você fala, é um mito. Não, ele não morreu de suicídio, foi um acidente. Até porque no laudo não tem suicídio. No laudo médico, lá no boletim, na declaração lá da sua morte, lá não tem, foi suicídio. Tem um fato lá específico. E aí levou a gente a trabalhar assim, o que é que a gente pode explicar nisso? Então, na literatura em geral, 4 variáveis são relatos de explicação. Família, personalidade, questões sociais, sociodemográficas e psicossociológicas. Isso é, como é que eu
como é que eu me envolvo ou como é que sou envolvido na interação social em determinados fenômenos. Então, essas 3 variáveis a gente começou a trabalhar e tentar entender o que é que leva a isso. Então, processamos a pesquisa. De uma maneira geral, há um sentimento de uma frustração ou de uma tristeza profunda nesses jovens, ou não? Sim. Inicialmente há o que eu chamaria de um estado pré-depressivo ou iniciação à melancolia. Por quê? São jovens que, na maioria das vezes, são jovens não são introspectivos, porque a introspecção também tem um lado positivo na formação da personalidade. Mas são jovens de uma introspecção profunda, isolamento social. Tá? Isolamento social e o que a gente chama de uma falha narcísica, isto é, eles não conseguem se ver do jeito que os outros o veem, eles querem que os outros o vejam do jeito que ele quer ser visto. Então, a maioria das vezes tem processos de vaidade, de desencanto com a vida, de processos de desenvolvimento social falho, eles não conseguem se frustrar. Então, geralmente... Eles não conseguem lidar com a frustração, né? Exatamente. E aí passa a ter um mecanismo psicológico mais complicado. E que muitas vezes eu fico pensando, a própria escola, a própria família, ela deveria ter uma atuação maior para identificar isso. Porque termina colocando isso numa fase de adolescente. A sua pesquisa afere, por exemplo, esse dado, em que proporção a família e a escola, ela percebe que aquele jovem está passando por um problema sério? Afere, é um instrumento que nós desenvolvemos chamando de afiliação socioparental. O que é que acontece? As pessoas que estão muito próximas e que estão não só próximas afetivamente e em termos de conduta, procuram saber o que é que está acontecendo com o filho. Aqueles jovens que relatam, o que apontam, que têm uma maior afiliação, eles se envolvem mais com a família e com a escola, são jovens que tiveram uma menor pontuação no pensamento suicida e uma menor pontuação na ideação suicida. Essa ideação suicida é mensurada como? Em quantos dias da semana você pensa sobre essas condições? Vontade de morrer, quero fugir de casa, esse mundo não serve mais para mim, se eu pudesse fazer alguma coisa para tirar a vida, eu faria. E aí são jovens que têm uma menor pontuação nesses dias. O que você perde. E como aferir essa questão da tendência suicida? Jovens que estariam entre 3 a 4, 5 a 7 dias com maior frequência. Isso me preocupou, porque nós temos aproximadamente de 320 jovens, 30% que estão entre 4 e 7 dias pensando em morrer. Agora, na juventude, na adolescência principalmente, mas na juventude até o início da vida adulta, é muito comum que as pessoas tenham dificuldades para se adaptar a situações novas, enfim, a rotina na escola, a expectativa que os pais têm para o futuro, que ela própria tem. Esses problemas são muito comuns, mas me parece que os jovens, ele acha que aquele problema é superior, talvez até, ao que realmente é. Hoje, viu? Hoje isso é muito forte. Hoje isso é muito forte, porque eu lembro da minha fase de adolescência, que também tive problemas de adaptação, problemas de escola e tal, etc. Mas a gente resolvia de uma maneira que hoje eu vejo mais difícil, que seriam as relações interpessoais. Você não tem uma dinâmica de limiar entre as relações com o outro, com a lida da frustração, com as atividades, até mesmo de lazer, que facilitaria muito o desenvolvimento de outras habilidades. E esses jovens, eles realmente hoje, eles têm dificuldade de lidar com esse processo. E tem uma questão também da falta de atividade física. Acho que hoje a vida moderna leva a juventude a ficar mais em casa, no apartamento, no condomínio, e evitar a prática de esporte, por exemplo, que acho que é um fator que ajuda a superar determinadas Ajudaria, tanto no que diz respeito às questões das relações interpessoais e fisiologicamente. Quando você pratica exercício, você tá bombando lá as substâncias que te dão prazer. Tá? Então, isso é cientificamente comprovado. Isso é cientificamente comprovado. Tá? Então, assim, mais adrenalina, você tem mais atuação em termos de satisfação com a vida, porque você sabe resolver os problemas, tá? Não precisa de ninguém estar resolvendo por você. E esse é o grande caos, né? Esse é o grande desenvolvimento que a gente tem hoje, que atuar de forma muito imperativa. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos em instantes para continuar essa nossa conversa com o psicólogo Newton Formiga.